Vida, a deusa da vida e do amor, estava acordando e caindo no sono repetidamente em um padrão irregular, mas ela abriu os olhos, sentindo uma presença que era grande demais para ser de uma pessoa. Conteúdo patrocinado. Esta presença, Zakart, é aquela criança, a alma renascida que tinha sido seu próprio campeão Zakart, a alma que tinha sido Ark, Solder e Uvilo, veio para este lugar. À medida que Vida ganhava consciência, ela reunia informações sobre Vandaliel de seus crentes e das raças que eram seus filhos. Ao contrário de Rodkort e Alda, ela conseguiu obter uma vasta quantidade de informações sobre ele, e sentiu alegria e culpa ao mesmo tempo. Era uma emoção vasta e profunda que a dor de suas feridas e as estacas em seu corpo empalideciam em comparação. Devo trazê-lo aqui. Com essas emoções ainda frescas em sua mente, ela convocou Vandaliel para seu próprio reino divino. Este lugar, o local de descanso que recebeu o nome dela, era uma masmorra especial construída principalmente por Gufadgar, o deus maligno dos labirintos. Fora da cordilheira, aparentemente era considerado um calabouço de classe S. Não foi difícil convidar alguém que havia entrado em seu reino divino. O peito de Vida apertou dolorosamente quando ela viu a aparência grotesca da alma diante dela. Tinha a forma de uma pessoa, mas os comprimentos e tamanhos da cabeça e dos membros eram misturados e combinados. Seus olhos, bocas e orelhas eram completamente irregulares em número e localização. E havia fragmentos do rei demônio crescendo de sua superfície, entrelaçando-se ao seu redor. Sua aparência pode ser descrita como uma boneca de barro feita por uma criança desajeitada com os retoques finais dados por um artista maluco. Ele ainda possuía a forma humana quando reencarnou neste mundo. Ele estava envolto em uma estranha mana e gravemente ferido, mas ainda tinha uma forma humana. Rodkort juntou os fragmentos de alma dos 4 campeões cujas almas foram quebradas pelo rei demônio em uma única alma. Esta foi a origem da alma de Vandaliel. Provavelmente era por isso que sua alma possuía uma forma adormecida diferente da dos humanos. Uma parte da razão pela qual essa forma adormecida surgiu tão fortemente foi a própria Vida. Ela tirou a alma de Vandaliel do sistema de Rodkort e a reencarnou dentro de um de seus próprios filhos. Ao fazer isso, ela também concedeu a ele as memórias persistentes dos restos mortais de Zakart e seu próprio sangue que ainda fluía livremente, o sangue de uma deusa. E assim, Vandaliel nasceu e viveu até agora como um Dhampir. Como resultado da interferência de Vida, todas as partes da vida que ele deveria ter vivido mudaram, e sua mente perdeu a sanidade e sua alma assumiu uma forma grotesca no processo. Era improvável que ele pudesse viver uma vida normal agora. Provavelmente foi a arrogância de um deus que a fez ignorar seus desejos e mudar sua vida. Mas ao mesmo tempo, Vida estava feliz. Apesar de estar naquele estado, ele ouviu seu pedido. Foi por isso que as primeiras palavras que ela falou não foram um pedido de desculpas. Primeiramente, deixe-me expressar minha gratidão. Obrigado por ouvir meu pedido. Ela estendeu a mão para expressar sua gratidão. Vandaliel piscou os olhos numerosos e por alguns instantes a cabeça girou sobre o pescoço. Solicitar? Ele repetiu. Ele parecia estar confuso com as palavras de Vida. Apesar de sua aparência ser muito mais parecida com a de um deus do mal do que Mububugenji ou Zozogante, sua expressão emocional era muito fácil de ler. Quando Vida percebeu isso, seu sorriso se alargou. É natural que você não se lembre. Quando você reencarnou neste mundo, fiz-lhe um pedido. Eu disse que quero que você ame este mundo. Amar o ar, o vento, a terra, o verde, os animais e as pessoas, disse ela. Você fez exatamente isso. Você amou o mundo. Agradeço de verdade. A perplexidade de Vandaliel só aumentava. Ele não sentiu nenhuma emoção desagradável ao ser agradecido, mas não entendia por que um pedido tão naturalmente atendido seria feito a ele. Era extremamente natural sentir afeição pela terra e ambiente do lugar onde se nasceu e cresceu. Era natural sentir amor pelas pessoas ao seu redor. No mínimo, isso era verdade para Vandaliel. Na terra e mesmo na origem, ele nunca amaldiçoou os próprios mundos. Ele possuía expectativas e afeição suficientes para que as pessoas pensassem que encontraria a felicidade na Terra distanciando-se da família de seu tio e ganhando independência, e até mesmo na origem o suficiente para salvar a 8ª orientação que havia sido tratada como animais experimentais como ele. O mesmo aconteceu com Lambda.
Não, era natural que ele se sentisse ainda mais à vontade neste mundo, onde poderia exercer o poder que não havia conquistado na Terra e a liberdade que não havia conquistado na origem. Ele sentiu que havia matado muitas pessoas para declarar sem hesitação que amava as pessoas. Mas como ele sempre fazia o possível para não matar pessoas, talvez ele tivesse razão para a vida perdoá-lo. Era o que pensava Vandaliel. Mas quando reencarnei em Lambda, logo depois de ter sido morto por meus antigos companheiros na origem e amaldiçoado por Rodcourt, dado meu estado mental naquela época, talvez não seja absurdo supor que eu amaldiçoaria o mundo, pensou Vandaliel, satisfeito com essa explicação. Mas como Vida era uma deusa, ela sabia o que ele estava pensando. Não é isso, ela disse a ele. Vandaliel, em um passado distante você era Zakart, o campeão que convoquei para este mundo. Ao mesmo tempo, você era Ark, você era soldado, você era Yuvilov. E suas almas foram quebradas pelo rei demônio Guduranis, mas Rodcourt pegou seus fragmentos e os combinou em uma única nova alma e a reencarnou, para garantir que eu não pudesse ressuscitá-los. Eu vejo, isso faz muito sentido. Quando Vandaliel soube que já foi 4 campeões, sua perplexidade aumentou ainda mais, mas ao mesmo tempo, ele foi capaz de entender as estranhas ações que Vida, Hicklin e os outros deuses haviam tomado desde que ele reencarnou neste mundo. Vida enviou mensagens divinas para Nuasa, que se tornou um morto-vivo em Talosheim, e embora indiretamente, para a rainha Dona Neris de Zanalpadna. A mensagem divina enviada a Nuasa foi há aproximadamente 100 anos. Isso foi antes de Vandaliel nascer na origem ou mesmo na Terra como a Mamiya Hiroto. Era uma época em que seria completamente impensável que ela pudesse saber da existência de Vandaliel e enviar uma mensagem divina. E então havia Hicklin e Zuruvar, que reencarnaram os membros da 8ª orientação que morreram na origem, incluindo Minuma e Tomi, como legião e deram a eles suas proteções divinas. Os detalhes de como isso aconteceu ainda eram um mistério. Mas se Vandaliel fosse Zakart e Ark renascido, ele poderia aceitar esses eventos até certo ponto. Mas não tenho lembranças de quando era campeão, nem tenho o poder deles. Mesmo agora não sinto nada parecido com lembranças do passado, disse Vandaliel. Ele não se lembra de nenhum evento anterior à sua vida na Terra como a Mamiya Hiroto, nem ocorreu nenhum flashback. Ele nunca havia despertado um poder ou talento especial antes de despertar para o atributo da morte na origem. Mesmo agora, depois de ser informado diretamente pela própria deusa, ele não tinha noção de nada disso. Ele não sentiu nada mesmo ao olhar para os restos mortais consagrados no trono ao lado dela, o esqueleto de quem provavelmente seria Zakart. Conteúdo patrocinado. Se não tivesse sido dito a ele por Vida, não era algo que ele seria capaz de acreditar. Além disso, ele achou um pouco difícil de acreditar que ele já havia sido Yuvilov, a fonte das informações incorretas sobre Bushi e ninjas que se espalharam pela Cordilheira Bondar. Não há como evitar isso. Você foi criado a partir dos fragmentos de Zakart e dos outros há mais de 100 mil anos, e os poderes que demos a Zakart não eram aqueles com propriedades que o influenciariam após a reencarnação, disse Vida. Hicklin é melhor com esse tipo de explicação, mas... Então atenderei ao seu desejo, disse uma nova voz sem aviso. 3 pessoas apareceram dentro do reino divino de Vida. A princípio parecia ser um velho, um jovem e um menino, mas no momento seguinte, eles se transformariam em 3 mulheres, mas eram um único Deus. Hicklin, você se recuperou dos ferimentos que recebeu do Rei Demônio. Eu estava tão preocupado. Já faz tanto tempo. Agora que penso nisso, foi você quem me contou sobre aquela premonição, não foi? Estou tão feliz em vê-lo, disse Vida. Vida, minha irmã, somos nós que temos estado muito mais preocupados com você. Alda foi cruel com você, disse Hicklin, olhando com pena para as grossas estacas empalando os braços de Vida e as inúmeras espadas que ainda se projetavam de seu corpo. É verdade que sou eu quem está mais gravemente ferido agora, Vida disse com um pequeno sorriso amargo. Mas por que você está aqui? Se bem me lembro, deveria haver uma barreira aqui, impossibilitando a entrada de fora da cordilheira. Vida caiu no sono imediatamente após levantar a terra para criar a cordilheira da fronteira, então ela estava mal informada sobre os detalhes dos eventos que se seguiram. Mas à medida que seu sono tornava-se superficial em intervalos irregulares, ela se tornará capaz de compreender a situação até certo ponto.
De acordo com o que ela sabia, deveria haver uma barreira que impedisse não apenas que os deuses descessem de fora, mas também despachassem espíritos familiares ou falassem com as pessoas de dentro. E este lugar, o campo de descanso de vida, era o centro dessa barreira. Mesmo que Hicklin fosse um dos grandes deuses como ela, mesmo que fosse o mais excepcional no uso da magia, ele não deveria ter conseguido entrar na barreira. Este não é o meu corpo principal. É algo como uma imagem refletida em um espelho. Por ter me tornado adorado em sua nação, tornou-se possível para mim enviar minha imagem para cá. A imagem de Hicklin voltou-se para Vandaliel e baixou ligeiramente a cabeça. Permita-me agradecer novamente por considerar nossos pensamentos. Vandaliel baixou a cabeça flácida e disforme em resposta. De jeito nenhum. Parece que foi você quem mandou Ledion para o meu lado. A forma dele se deve a um acidente imprevisto. Quero que você peça desculpas a eles por mim, disse Hicklin. Eles Uruvar tiveram a ideia de apoiar Vandaliel enviando-lhe os membros da 8ª orientação, que o adoravam em outro mundo. Eles deveriam ter reencarnado como indivíduos separados, assim como na origem, mas nasceram como uma única entidade como resultado da interferência de Rodcourt. Mas eles realmente não parecem se importar com isso, disse Vandaliel. Plutão e os outros não pareciam muito incomodados com isso. Parecia que eles tinham personalidades bastante positivas, embora parecessem que eles eram positivos de uma forma que diferia da definição comum da palavra. Eles tomaram ações aberrantes em Origin, decidindo que se apenas um futuro infernal os esperasse, eles simplesmente fariam o que queriam se vingar, e então morreriam. Mesmo que eles próprios não se importem, isso não muda o fato de que foi um resultado lamentável para mim, disse Hicklin. Desculpe, Hicklin sempre foi do tipo que se preocupa com esse tipo de coisa, disse Vida. Pare com essa explicação vaga do meu temperamento. Mais importante, que tal você inspecionar a condição atual de Vandaliel, minha irmã? Deveria ser possível para você agora, enquanto sua consciência ainda está clara. Sim, disse Vida. Vou tocar um pouco em você, disse ela a Vandaliel. Uma mão quente tocou a alma de Vandaliel. Parecia que essa ação por si só era suficiente para ela examinar sua condição. Enquanto ela estiver fazendo isso, responderei às suas perguntas, ex e atual campeão Vandaliel. É natural que você não possua o poder e as memórias de quando você era Zakart e Ark. O resultado óbvio, disse Hicklin. Deuses como Hicklin podiam conceder proteção divina e poder ao povo, mas as almas sempre passavam repetidamente por reencarnações. Assim haveria grandes problemas se as bênçãos concedidas a essas almas fossem transferidas para suas vidas futuras. Não havia garantia de que uma pessoa virtuosa renascesse como uma pessoa virtuosa em sua próxima vida. Da mesma forma, não havia garantia de que uma pessoa má renasceria como uma pessoa má. Em muitos casos, os deuses olhavam para a personalidade das pessoas e seus atos passados, concedendo suas proteções divinas e outras bênçãos apenas àqueles que eles julgavam adequados para recebê-los. Mas uma vez que renasceram, as personalidades e ações passadas que eram a base para receber essas bênçãos foram redefinidas. Isso era verdade para todos, exceto para pouquíssimas exceções, como os indivíduos reencarnados que retinham suas memórias e personalidades de suas vidas anteriores. Era possível que um homem virtuoso e sábio sofresse uma tragédia no início de sua próxima vida que distorceria sua personalidade, transformando-o em um tirano desprezível. Havia também uma possibilidade significativa de que eles nem renascessem como pessoas. Um guerreiro que tivesse recebido a proteção divina de um deus da guerra poderia renascer como uma vaca, o que só significaria que seria abatido e morreria novamente logo depois. E se alguém nascesse com a proteção divina de um certo deus, era provável que seus caminhos na vida fossem restritos. Assim, quando os deuses concederam sua proteção divina aos indivíduos, eles garantiram que eles seriam eficazes apenas para as vidas atuais desses indivíduos e seriam anulados quando renascessem. Eles concederam poderes da mesma forma para Zakart, Ark, Belvuod e os outros campeões também. Claro, quando a vida daqueles com proteção divina termina, eles são frequentemente convocados pelos deuses antes de reencarnar e ascender a espíritos familiares, espíritos heróicos ou mesmo deuses subordinados, se forem indivíduos excepcionais. Belvuod, Farmal e Nineroad se tornaram deuses sob Alda, disse Hicklin. Nesses casos, os poderes que lhes foram conferidos permanecem em vigor.
Mas isso não aconteceu com Zakart e os outros porque suas almas foram quebradas, então seus poderes foram anulados, não foram? Disse Vandaliel. Exatamente. Suas memórias também foram apagadas quando isso aconteceu. Bem, suponho que seja assim. Memórias normalmente não são transferidas para a próxima vida, não é? O estado dos indivíduos reencarnados, incluindo Vandaliel, que possuía as memórias de quando viviam na Terra, era uma exceção, uma anormalidade. Sua alma foi criada por motivos diferentes dos outros, e sua forma também mudou. Portanto, pode ter restado algo após algumas reencarnações. No entanto, já reencarnou centenas, milhares de vezes nos últimos 100.000 anos. É improvável que algo permaneça agora, disse Hicklen. No círculo do sistema de transmigração de Rodcourt, era comum renascer como animais e plantas em vez de humanos. Mesmo que algo tivesse sido deixado na alma, ela simplesmente teria vivido sua vida mundana se tivesse nascido como uma besta ou inseto, incapaz de fazer qualquer coisa com ela. Mesmo que tenha reencarnado como uma pessoa, 100.000 anos atrás foi muito antes de a civilização florescer. E com centenas ou milhares de reencarnações ao longo de 100.000 anos, seria normal que qualquer coisa remanescente na alma tivesse se desgastado. Você entende? Hicklen perguntou. Sim, disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Hicklen não mencionou o sistema de círculo de transmigração de Rodcourt, mas sua explicação foi suficiente para Vandaliel entender. Eu não sinto nada de especial, no entanto. Vandaliel não possuía as memórias ou poderes dos campeões, então, mesmo que lhe dissessem que ele era a reencarnação deles, ele não poderia responder de outra forma senão: ah, é mesmo? Sem emoções particulares surgindo, ele olhou para os restos mortais de Zakart, que aparentemente havia sido ele. Ele não sentiu nada que sugerisse que isso já foi ele, uma pessoa que formou cerca de 1/4 de sua alma. Não que Vandaliel não sentisse nada, porém, este foi o fundador da raça vampiro, o ancestral de seu próprio pai, o vampiro subordinado Valen. Enquanto pensava nisso, outra questão surgiu na mente de Vandaliel. Eu entendo que não tenho o poder ou as memórias deles, então, por que todos vocês me emprestaram sua força? Ele perguntou. Como Vandaliel não possuía as memórias ou a força de quando era campeão, ele deveria ser nada mais do que um estranho para a vida, o dono da mão que o tocava agora, e para Hicklen com quem ele estava conversando. Ele era um Dhampir agora, e como um seguidor de Vida, ele salvou muitos membros das raças de Vida. Mas Vida e os outros começaram a ajudá-lo muito antes de ele nascer na Terra. Por que os deuses ajudariam alguém de outro mundo que não havia conseguido nada, que nem acreditava neles? Hicklen balançou a cabeça exasperado. Eu não entendo o que há para questionar sobre nós ajudarmos aquele que herdou os fragmentos de alma de nossos amigos que encontraram um destino trágico? Nossos amigos que uma vez nós mesmos selecionamos, convocamos para este mundo e confiamos nossas esperanças, ele disse. Hicklen disse a maior parte do que eu queria dizer, mas é assim que é, Vida disse com um sorriso amargo. Se você tem suas memórias e poderes ou não, não tem nada a ver com isso. O coração de Vandaliel estremeceu ao perceber a profundidade das emoções que esses dois deuses sentiam pelos campeões, por ele. Não é que nós, especialmente Vida, não sintamos nada por Rodcourt e Alda. Não podemos negar que esta é uma das razões pelas quais ajudamos vocês, disse Hicklen. Hicklen, você não precisava mencionar isso. É verdade que o Rodcourt só pensa em se proteger e o Alda é teimoso mesmo, murmurou Vida. Essa foi a maneira dos deuses de esconder seu constrangimento? Pensando bem, por que Rodcourt está governando o círculo de transmigração para este mundo? Perguntou Vandaliel. Seu nome não é mencionado em nenhum dos mitos deste mundo. O fato de Rodcourt governar o círculo de transmigração para este mundo significava que ele existia desde o momento em que a vida passou a existir nele, ou mesmo antes disso. Mas não havia menção de seu nome nos mitos e não havia registros dos detalhes de como ele conseguiu reencarnar neste mundo. Além disso, parecia que suas relações com os deuses deste mundo não eram favoráveis. Então, por quê? Por mais lamentável que seja, foi assim que aconteceu quando ganhamos consciência, disse Hicklen. Parecia que não havia nenhum motivo específico. Ele realmente estava governando o círculo de transmigração antes de ganharmos consciência, disse Vida. Ele existia antes de nós, então, tenho certeza que ele estava de olho neste mundo desde o conflito entre Diachel e Arazan. A batalha entre o deus negro Diachel e o deus branco Arazan, a origem do mundo de Lambda e seus deuses.
Rodcourt provavelmente notou esse conflito e manteve os olhos neles, prevendo o nascimento de um novo mundo. De fato, se você considerar o fato de que ele governa o círculo de transmigração da Terra, isso significaria que ele existe desde os tempos antigos, muito mais do que várias centenas de milhares de anos atrás, disse Vandaliel. Ele não sabia que o círculo do sistema de transmigração de Rodcourt incluía animais e plantas, mas mesmo que fosse limitado apenas a humanos, Rodcourt teria existido por mais de 100 mil anos. Dependeria se a definição de humano se estendesse ao Cro-Magnon, ao Australopithecus ou mesmo aos macacos antes deles. Antes de Guduranis aparecer, não havia nada de inconveniente nisso além de ele falar de longe em raríssimas ocasiões, mas bem, deixá-lo de lado. Terminei de examinar você, disse Vida. Vandaliel, sua alma é muito estranha, mas normal. Você está bem mesmo depois de ter absorvido vários fragmentos do Rei Demônio. Vida, minha irmã, sei que ele não está em um estado perfeito, mas você não deve se conter com suas palavras, disse Hicklin. Mesmo se você me disser para não me conter. Bem, os fragmentos do Rei Demônio se fundiram com sua alma, mas eles se tornaram completamente uma parte de você, disse Vida, cutucando um fragmento que se projetava da alma de Vandaliel, com o dedo dela. Eu não sabia que eles haviam se fundido com a minha alma, disse Vandaliel. Então, mesmo que você morra no futuro, os fragmentos do Rei Demônio que se fundiram com você não são os fragmentos originais do Rei Demônio. Então não acho que eles ficarão fora de controle, disse Vida, e continuou explicando sem se importar com a pequena surpresa de Vandaliel. É como se eles tivessem se transformado de fragmentos do Rei Demônio Guduranis para fragmentos do Rei Demônio Vandaliel. A surpresa de Vandaliel aumentou com a segunda parte da explicação. Parecia que toda vez que Vandaliel absorvia um fragmento, ele estava roubando do Guduranis selado uma parte de seu corpo. Então, se você absorver todos os fragmentos do Rei Demônio, o Rei Demônio Guduranis não será ressuscitado. Na verdade, ele terá perdido todo o seu corpo, disse Vida. Eu vejo. Então farei o possível para reuni-los, disse Vandaliel. Reunir os fragmentos do Rei Demônio daria a ele mais força, forneceria mais materiais para criar produtos e impediria a ressurreição do Rei Demônio. Foi matar 3 coelhos com uma cajadada só. Ele estava estranhamente incomodado por ser chamado de Rei Demônio até mesmo pela deusa, no entanto, era a hora de levar isso a sério? Sim, por favor, disse Vida. Isso faria com que Vandaliel ganhasse força, mas não causaria nenhum inconveniente para Vida e os outros deuses. Na verdade, este foi um desenvolvimento muito desejável. Vamos ajudar você também. Embora eu diga isso, acho que não posso fazer nada neste estado. Também não parece que eu possa remover as maldições de Rodcourt, disse Vida. Hicklin, você pode fazer algo a respeito? É impossível. Mesmo se eu recuperasse minha força e status originais. É a autoridade de Rodcourt colocar destinos, bênçãos e maldições sobre as almas entre suas reencarnações. Não tenho autoridade para removê-los, disse Hicklin. Vandaliel provavelmente é impossível para você também. Como os fragmentos do Rei Demônio, as maldições se tornaram uma com sua alma. De acordo com a explicação de Hicklin, as maldições de Rodcourt também se fundiram com a alma de Vandaliel. Vandaliel franziu a testa ao ouvir essa informação desagradável, mas se nem mesmo um deus poderia remover as maldições, então não poderia ser evitado. Então você não poderia ajudá-lo através do sistema de trabalho e habilidade que você criou? Vida sugeriu. Criando mais trabalhos não descobertos ou algo assim. Isso seria muito útil, mas parece que isso é impossível, disse Vandaliel, olhando para as carrancas nos múltiplos rostos de Hicklin. Conteúdo patrocinado. Minha irmã, durante a batalha contra os monstros do exército do Rei Demônio Guduranis, ganhei conhecimento de Zuruvar e criei um sistema de trabalho e habilidade para fortalecer as pessoas. Ao mesmo tempo, escolhi alguns de meus espíritos familiares e os fiz ascender a deuses subordinados para se encarregar de trabalhos, habilidades e status para ajudar a gerenciar o sistema, explicou Hicklin. Aparentemente, ele transformou espíritos familiares sem personalidade que ele criou de sua própria mana em deuses subordinados para administrar o sistema. Eles eram talvez semelhantes à inteligência artificial ou servidores na Terra. Mas este sistema foi aproveitado pelo Rei Demônio.
Os monstros ganharam ranks em vez de jobs, receberam as bênçãos de skills e tornaram-se capazes de se tornar maiores por conta própria, aumentando seus ranks sem que o Rei Demônio e seus subordinados tivessem que gastar seu poder com eles. Resolvi isolar o sistema para não repetir essa falha, disse Hicklin. O que você quer dizer com isolar? Perguntou Vandaliel. Depois de dar autoridade total aos deuses subordinados, fiz Zurvar cooperar e isolá-los em um espaço separado. Ao mesmo tempo ordenei que continuassem gerenciando e mantendo o sistema silenciosamente, sem ouvir a vontade de ninguém, nem mesmo de mim, não importa o que acontecesse. Parecia que Hicklin tinha ido a extremos. Vida, que também estava ouvindo isso pela primeira vez, arregalou os olhos de surpresa. Você não precisava ir tão longe. Eu não podia ignorar a possibilidade de perder minha sanidade durante a batalha contra Guduranis. Já havia alguns deuses que se juntaram ao exército do Rei Demônio na época. Não havia garantia de que eu não faria o mesmo, disse Hicklin. E se eu fosse derrotado por Guduranis como o deus Colosso Zeno e os outros, e então Guduranis assumisse o sistema, todas as pessoas, incluindo os campeões, teriam perdido as bênçãos de jobs e skills, com apenas os monstros continuando a recebê-los. A chance disso acontecer não era zero. Parecia que essa era a ameaça que Hicklin percebia como o Rei Demônio Guduranis. Guduranis provavelmente não era apenas tremendamente poderoso, mas também um extraordinário usuário de magia. Depois disso, você e Zurvar adormeceram durante a batalha contra o Rei Demônio, não foi? Então o sistema ainda está isolado agora? Perguntou Vandaliel. Sim. Zurvar e eu estamos acordados agora, mas não sei que ações Alda tomaria se descobrisse que não somos seus aliados. Eu sabia como meu irmão era no passado, mas agora questiono a sanidade dele. Parece que você também tomou decisões drásticas a esse respeito, disse Hicklin a Vida. Vida deu uma risadinha não deusa para ignorar o comentário de Hicklin. Enquanto Hicklin e Zurvar dormiam, ela se separou de Alda e dos outros, criou seu próprio círculo de transmigração e deu à luz novas raças. Os 3 corpos de Hicklin soltaram suspiros profundos. Suponho que parte da responsabilidade recai sobre aqueles de nós que foram derrotados devido à nossa falta de força e acabaram deixando a reconstrução do mundo para apenas 2 deuses, disse ele. Deixando isso de lado, acrescentei ajustes no sistema para ser expansível para que não tivesse problemas em continuar funcionando mesmo na minha ausência. É improvável que houvesse algum problema, a menos que algo extremamente irregular acontecesse. E uma coisa tão extremamente irregular aconteceu. Irregular? Vida repetiu. O mais extremo deles foi o nascimento de novas raças que poderiam possuir tanto os empregos dos humanos quanto os ranks dos monstros. Quando Vida deu à luz novas raças, Hicklin já havia caído no sono. Embora não precisasse ser dito, ela não havia consultado as coisas com Hicklin de antemão. Vida de repente desviou o olhar, mas não parecia que Hicklin pretendia culpá-la. Mas se isso fosse a única coisa, poderia ter sido resolvido. No entanto, essa não foi a única irregularidade, disse. Durante minha ausência de 100.000 anos, os sistemas políticos mudaram para que sejam humanos governando humanos em vez de deuses. Os humanos podem se tornar escravos, e os humanos matam uns aos outros em números tremendos. Tudo sobre a situação do mundo agora era irregular para o eu que dormia. Bem, isso é verdade, disse Vida. Fiquei surpreso sempre que abri meus olhos a cada vários milhares de anos. Antes que o Rei Demônio invadisse de um mundo estrangeiro, Vida, Hicklin e os outros deuses governavam os humanos diretamente. E então eles adormeceram durante a guerra contra o Rei Demônio e a guerra entre Vida e Alda que se seguiu. Não é que eles deixaram o mundo pensando que a era dos humanos havia chegado ou que era a hora de os humanos liderarem outros humanos. E muitos trabalhos e habilidades que eu não pensei nasceram. Cavaleiros, soldados, escravos. Existem até jobs e skills que quase não têm diferenças entre si, mas são exibidos com um nome diferente dependendo da nação e região. Por exemplo, em nações onde aqueles com o status social de cavaleiro são conhecidos como tribunos, não se pode ganhar o cargo de cavaleiro, apenas o de tribuno, explicou Hicklin. Só posso imaginar como o sistema está sendo gerenciado atualmente. Aparentemente, esse era o motivo pelo qual ele não conseguia criar novos trabalhos não descobertos ou habilidades úteis para Vandaliel. Aliás, a única coisa irregular que ele não mencionou foi Rodcourt enviando indivíduos reencarnados, incluindo Vandaliel, para este mundo.
Como Rodcourt era um especialista em lidar com almas, ele poderia utilizar o sistema de Hickling mesmo que não o entendesse completamente, concedendo habilidades aos indivíduos reencarnados e transformando suas habilidades para usar coisas que não existiam como carros, aeronaves e armas de fogo em outras habilidades. Isso foi humilhante para Hickling. Mas Hickling expulsou essa emoção de sua mente e continuou. Este foi provavelmente o melhor resultado. Afinal, se Alda fosse capaz de manipular o sistema, é possível que todos os filhos de minha irmã perdessem as bênçãos de Jobs e Skills. Na época eu havia sido empalado com estacas como ela, então não teria como resistir. Essa é realmente uma possibilidade aterrorizante. A propósito, as estacas e espadas no corpo de vida são maldições de Alda ou algo assim, em vez de um símbolo do dano que foi infligido a ela? Perguntou Vandaliel. Vandaliel pensou que as estacas empalando os membros de vida e as espadas cravadas em suas costas eram imagens visualizadas que ele estava vendo por ter entrado em seu reino divino, mas a julgar pelas palavras de Hickling, parecia que não era esse o caso. Essas estacas são as estacas da lei. Enquanto Alda é o deus do atributo luz, ele também é o deus da lei e tem o papel de punir os deuses. Este é o reino divino para punir os deuses que cometeram erros, embora tenha sido involuntário para mim, disse Vida. As espadas são artefatos usados por Belvood para infligir ferimentos aos deuses. Vandaliel pensou por um momento. Se eles não estão fundidos com você, então pode funcionar, ele disse, e então estendeu a mão para uma das estacas que empalavam Vida. Com licença. Ele ignorou a surpresa de Vida e sua mão disforme tocou a estaca. Espere. É impossível para você tirar essas estacas. Vida chorou. Sim, é como Nemesis Bell. Estou temporariamente chamando de atributo sagrado. E se for isso, não posso apagar os efeitos das estacas ou dos artefatos, disse Vandaliel. Mas eu deveria ser capaz de quebrar as estacas e os artefatos. Mesmo que sejam feitos de Orixá Okun, este é um reino divino, afinal. Em um reino divino, onde o material de um objeto não tinha significado, Vandaliel deveria ser capaz de quebrar as estacas e artefatos usando Soulbreak. E embora Vandaliel tenha usado uma quantidade considerável de mana, a estaca que ele agarrou realmente quebrou, transformando-se em partículas de luz. Sem chance. Ele quebrou em vez de retirá-lo? Vida exclamou. Eu vejo. As estacas e os artefatos são poderes especializados para atingir os deuses. Para Vandaliel, que não é um deus, é fácil quebrá-los. Como esperado daquele que já foi Ark, Hickling murmurou. Não é fácil. É preciso bastante mana, sabe, disse Vandaliel. Se um mortal pode quebrá-los apenas usando sua própria mana no reino divino de um grande deus, isso se enquadra na categoria de ser fácil. Vida e Hickling disseram simultaneamente. Agora que penso nisso, isso pode ser verdade, pensou Vandaliel enquanto quebrava as estacas e os artefatos um a um, transformando-os em partículas de luz com ruídos de estalos. Ele amaldiçoou Alda e Belvood com cada um que quebrou. E depois de quebrar cerca de metade deles, Vandaliel de repente notou algo correndo ao longe. Parecia uma enorme besta de 4 patas, mas sua silhueta era estranha. Parecia que tinha 4 cabeças. Suponho que seja Zuruvar, disse Hickling. Isso não é uma imagem, é? Disse Vida. Como ele conseguiu chegar aqui através da barreira? Este é um lugar tão resistente que por fora, é conhecido como uma masmorra classe S criada por Gufadgar. Ele provavelmente cruzou o próprio espaço através da barreira. Conteúdo patrocinado. Zuruvar, o deus do espaço e da criação, aproximou-se a uma velocidade tremenda. Pegue isso! Ele gritou, e então jogou algo de uma de suas 4 bocas em Vandaliel, que continuava quebrando estacas e espadas em um ritmo lento. Era algo parecido com uma joia cintilante, e ao tocar Vandaliel, penetrou silenciosamente dentro dele. E então Zuruvar caiu e parou de se mover, as línguas saindo de todas as 4 bocas em completa exaustão. Estou cansado, vou dormir. Zuruvar. Estou feliz em vê-lo depois de tanto tempo, mas por favor, não durma. Este é o meu reino divino, disse Vida. Zuruvar, que tipo de comportamento é esse para um deus? Hickling disse em desaprovação. Posso perguntar o que acabei de receber? Disse Vandaliel. Meu Deus, Zuruvar murmurou enquanto se levantava novamente, bocejando enquanto se endireitava. Vandaliel, eu concedo a você, o violador de limites, a bênção divina dos deuses sombrios da terra. Escuro? Vandaliel repetiu.
Sim, escuro. A proteção divina dos deuses relacionados ao outro mundo, os demônios do inferno, Oni, monstros de histórias de fantasmas e outros seres semelhantes. Negociar foi muito cansativo, então pegue e não faça essa cara. Eu te imploro, implorou Zurvar, vendo Vandaliel fazer uma cara que mostrava claramente que ele não queria a proteção divina de seres tão sinistros. Quero dizer, havia tantos seres divinos que se opunham firmemente a dar a você sua proteção divina, e parecia que levaria mais 100 anos se eu esperasse que eles se decidissem. Eu vejo, porque os deuses da Terra, o mundo em que Vandaliel morreu há cerca de 30 anos, dariam a ele sua proteção divina. Ele não entendia nada. Na verdade, ele ficou surpreso que os deuses realmente existissem na Terra. Mas parecia que Zurvar não tinha intenção de explicar isso. Vandaliel decidiu não se preocupar com isso, pensando que sendo uma proteção divina, provavelmente não seria ruim aceitá-la. E então ele quebrou a espada final. Naquele momento, o sangue que continuava fluindo de vida parou. Obrigado, Vandaliel, meu filho. Não vou voltar ao normal imediatamente, mas graças a você poderei começar a recuperar minhas forças, disse Vida. Mas parece que devo me despedir de você por hoje. Vandaliel olhou de repente para os próprios braços e viu que estavam caídos no chão. Parecia que ele havia usado muito mana neste estado apenas de alma. Seus sentidos estavam desaparecendo. Mas ele já havia ganhado muito. Ele conheceu Vida e agora tinha certeza de que Hiklen e Zurvar eram seus aliados. Ele ouviu os deuses falarem e por algum motivo até recebeu a proteção divina dos deuses das trevas da terra. Mas havia mais uma coisa que ele queria perguntar. Esta é a última coisa que vou pedir. Aos olhos de vocês, os deuses, não estou caminhando no caminho errado? Perguntou Vandaliel. Depois de reencarnar em Lambda, Vandaliel matou muitas pessoas. Ele não se arrependeu disso, nem sentiu qualquer culpa por ter feito isso. Ele estava orgulhoso de si mesmo por ter se conformado com a política de matar o mínimo de pessoas possível e salvar o maior número possível de pessoas. A política que ele havia pensado quando ainda era um bebê. Sob essas políticas, ele massacrou o exército de expedição da Nação do Escudo Mirg e causou eventos catastróficos no Ducado de Artner e no Ducado de Sauron. Ele eliminaria os obstáculos que o impediriam de salvar o maior número possível de pessoas. Mas ele manteria o número que matava pequeno, matando o menor número de pessoas possível. Ele nunca pensou em se tornar um santo perfeito. Se era para proteger seus próprios companheiros e cidadãos, ele não dava a mínima para quantos soldados inimigos morreram. Ele não hesitaria em ganhar a paz ficando em cima dos cadáveres de seus inimigos. Não poderia ser evitado que os cidadãos das nações inimigas passassem a odiá-lo, então ele estava preparado para isso. Claro, se as coisas pudessem ser resolvidas por meio de discussão, ele o faria. Mas não tinha intenção de dar advertências gentis àqueles que não estavam nem remotamente interessados em discutir as coisas. Se ele se odiasse por fazer essas coisas, teria feito o que Rodcourt pediu e acabaria com a própria vida há muito tempo. Mas Vandaliel fez essa pergunta porque sabia que esse não era um senso de valores que pudesse ser considerado comum. Mesmo que seu modo de pensar fosse negado, ele não poderia mudá-lo, porque isso levaria aos fins de seus companheiros. Mas foi possível fazer pequenas alterações. Os deuses sorriram, como se dissessem que era tarde demais para pensar nisso. Nossas bênçãos para você, aquele que viola os limites entre os vivos e os mortos, entre o bem e o mal. Não nos importamos, então faça o que quiser, disse Zurvar. Ele era o deus da criação, mas também era o deus da destruição que surgiu como resultado dessa criação. Ele daria boas-vindas à criação que viria após a destruição da ordem estabelecida por Alda e do círculo de transmigração estabelecido por Rodcourt. Como ele próprio era um trapaceiro, um violador de limites, seus pensamentos estavam além do reino do bem e do mal. Não existe certo e errado. Nunca fomos deuses que discutem o bem e o mal. Agora é uma era em que os humanos, não os deuses, governam os humanos, então o bem e o mal é algo que deve ser decidido pelo povo, disse Hiklen. Ele era o deus da magia e do atributo espacial. As pessoas eram criaturas que eventualmente morriam. Portanto, ele tinha uma maneira seca de pensar sobre a vida das pessoas. E a nova magia que você usa é muito intrigante. Você está mesmo controlando-o corretamente. Sendo esse o caso, não haveria problema em criar seres imortais, disse ele. Como Hiklen era o deus da magia, ele valorizava o estudo de novos feitiços, invenções e conhecimentos.
Os mortos-vivos que Vandaliel criou ou domesticou estavam sob seu controle, então não havia razão para Hicklen encontrar falhas nele. Meu filho Vandaliel, você que ouviu meus pedidos egoístas, tenho tudo para agradecer, mas nada para culpá-lo. Faça o que quiser. No mínimo, o caminho que você percorre não é equivocado aos meus olhos, disse Vida. Vandaliel era um ser adorável para Vida, a deusa da vida e do amor. Ela governou sobre o amor. Isso causou alguns mal-entendidos a respeito dela também entre seus seguidores, mas ela nunca havia pregado filantropia. Ela nunca ensinou que odiar o conflito era uma coisa ruim, mas também não ensinou que causar mal aos outros também era uma coisa ruim. Ela uma vez ensinou que não se pode forçar o próximo a amar, no entanto. A vida era uma competição. Comer outras formas de vida para viver era uma coisa natural que ocorria todos os dias. E lutar para proteger os entes queridos nunca foi mal. Se ela pregasse a filantropia e valorizasse o modo de vida correto, ela nunca teria deixado Alda e os outros e dado à luz novas raças. Nem teria transformado os restos mortais de Zakart em um morto-vivo para acasalar com ele. Por último, por favor, leve isso com você. Tenho certeza que ajudará na ressurreição de sua mãe, minha filha Darcia. Vida juntou o sangue que escorria de seu corpo em suas mãos, formou com ele uma esfera sólida e a entregou a Vandaliel. Além disso, dê uma boa olhada nesses locais de descanso. Eles são chamados de meu local de descanso, mas para Gofadgar, aquele que o construiu, é um mausoléu para Zakart. Ele amava tanto Zakart que se autodenominava o primeiro discípulo de Zakart. Então tenho certeza que você encontrará dicas para concluir a prova de Zakart. Vida, parece que ele já voltou ao corpo, disse Hicklen. Tentei agradecê-lo várias vezes, mas você começou a falar toda vez que tentei, então não consegui encontrar um bom momento, disse Zuruvar. Ah, eu ainda tinha coisas que queria dizer a ele. Conteúdo patrocinado. Alda, o deus da lei e do destino, estava trabalhando para criar algo para treinar Heinz e seus companheiros e para despertar o heróico deus Belvood, que permaneceu adormecido depois que ele e o deus maligno das correntes pecaminosas se derrubaram. Conteúdo patrocinado. Se eu pudesse pegar emprestados poderes de Hicklen e Zuruvar, não teria demorado tanto, ele murmurou para si mesmo. Alda estava lutando. Era uma grande tarefa que ele estava realizando ao lado de manter os atributos de luz e vida, e que certamente estava fora de seu campo de especialização. Se ele tivesse a cooperação de Hicklen, o gênio do tempo e da magia que era excepcional no uso da magia, e Zuruvar, o deus do espaço e da criação, a tarefa teria sido muito mais tranquila, apesar de não estarem em suas condições normais. Mas não adianta esperar nada de deuses que ainda estão adormecidos, pensou Alda enquanto dirigia sua mente para outro lugar. Mas devo terminá-lo custe o que custar? De repente, metade da visão de Alda se encheu de carmesim. Ele tocou o rosto com a mão e ficou chocado ao sentir uma sensação de umidade. Fui ferido? Eu, no meu reino divino. Seu próprio sangue escorria de sua testa. Foi a primeira vez que ele viu seu próprio sangue em cerca de 100.000 anos. No momento em que ele percebeu isso, ele sentiu uma série de dores surdas. Os espíritos familiares que trabalham em seu reino divino fizeram um alvoroço. Alda-sama? Quem é esse? Prejudicar Alda-sama, o chefe dos deuses, é um pecado grave e imperdoável. Acalmem-se, disse Alda. A dor ainda continuava. Neste exato momento, ele ainda estava sendo ferido por alguém. Alda rapidamente verificou as condições dos artefatos que ele mesmo havia feito. A única em que consigo pensar é, se fossem seres que pudessem infligir danos a um deus como Alda, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensaria seriam os remanescentes do exército do rei demônio, mas esse não parecia ser o caso. Também não parecia ser um ataque dos deuses da facção de vida. Alda era um grande deus, aquele com mais seguidores rezando para ele. O dano que ele estava recebendo no momento não passava de arranhões. Naturalmente, isso não teria nenhum efeito na manutenção do mundo e apenas interferiria na tarefa que ele estava realizando por alguns minutos. Ele não podia imaginar que os remanescentes do exército do rei demônio ou os deuses da facção de vida fariam um movimento para infligir uma quantidade tão pequena de dano a ele. A possibilidade mais provável era que Vandaliel tivesse destruído artefatos que Alda havia criado ou um espírito familiar convocado por um de seus crentes. Mas tanto quanto Alda poderia dizer, não havia sinais disso. Não, meus espíritos familiares atualmente existentes cresceram em menor número.
Artefatos que não posso verificar. Minha autoridade divina. Vida. Instâncias do poder de Alda que existiam em um lugar que Alda nunca poderia ver. Não houve tais instâncias além das estacas que ele havia cravado no corpo de vida 100.000 anos atrás, que deveria estar dormindo na cordilheira da fronteira agora. Tendo percebido isso, Alda ordenou apressadamente seus espíritos familiares aos 2 deuses que eram seus confidentes. Verifique Kuratos e Niltark. Além das apostas que eram a autoridade divina de Alda, os artefatos de Belvood também estavam empalando vida. Entre eles estavam não apenas os artefatos criados por Alda, mas também aqueles criados por Kuratos, o deus dos registros, e Niltark, o deus do julgamento. Se as estacas foram destruídas, era natural supor que os artefatos também tivessem sido destruídos. Essa previsão foi confirmada pelos relatos de seus espíritos familiares. Felizmente parecia que o dano em si por esses 2 deuses não era muito significativo, mas o fato de terem sofrido danos ao mesmo tempo que Alda significava uma situação de emergência. Vida foi lançada. Quem poderia ter removido uma autoridade divina? Alda era o deus do atributo luz e, ao mesmo tempo, era o deus da lei. Assim, ele foi capaz de exercer sua autoridade divina para punir os deuses que cometeram erros. Isso era o que aquelas apostas eram. As estacas inibiam muito a recuperação do poder do Deus empalado por eles, e havia grandes limites nas ações que eles poderiam realizar como deuses. Como eles não podiam ter como alvo nenhum deus, exceto os de Lambda, eles não tinham qualquer utilidade contra o exército do Rei Demônio, exceto para os traidores, mas era uma autoridade divina extremamente poderosa. Devido às suas propriedades, deveria ser impossível para qualquer outro deus além de Alda removê-los, muito menos destruí-los. Então, por quê? É um poder dos deuses do mal que servem à vida? Não, já que eles são deuses, seria impossível para eles remover minha autoridade divina. Se fosse possível, já o teriam feito há muito tempo, murmurou Alda. Será? Vandaliel? Isso significa que ele ganhou poder suficiente para quebrar minha autoridade divina? Vida dormia dentro da barreira montada ao redor da região contida na cordilheira da fronteira. Vandaliel espreitava naquela região sul do continente. Alda sabia que Vandaliel havia quebrado o clone espiritual de Yupeon, mas o fato de ter ganho poder suficiente para quebrar a autoridade divina de um grande deus significava que ele já havia ultrapassado a imaginação mais louca de Alda. Os deuses subordinados que se reuniram aqui durante esse período de emergência ofereceram suas opiniões. Alda, o que vamos fazer? Nesse ritmo, não importa o quanto treinemos Heinz e outros humanos como heróis, eles ainda não seriam insuficientes para derrotá-lo? Na verdade, Vida deve recuperar constantemente seu poder a partir deste ponto. Ela vai precisar de pelo menos vários milhares de anos para se recuperar totalmente, mas, ao contrário de você, ela não está envolvida na manutenção do mundo. Ela é capaz de se mover mais livremente desde que permaneça dentro da barreira. Alda abanou a cabeça. Pessoal, a situação já chegou a um ponto sem volta. Se desejamos que este mundo continue, não podemos evitar um confronto com o Rei Demônio Vandaliel. Se o deixarmos em paz, um dia o mundo será engolfado por um turbilhão de caos e toda a ordem será destruída. Ele é um verdadeiro inimigo que supera os Guduranis, declarou Alda com convicção. Os deuses subordinados prenderam a respiração. Eles haviam subestimado Vandaliel. Eles acreditavam que ele certamente seria derrotado assim que os deuses fizessem sua jogada. Guarda as terras onde dormem minhas irmãs Botin e Peria, ordenou Alda, tendo estancado o sangramento de sua testa. É altamente provável que Vandaliel remova preventivamente seus selos e os prejudique enquanto eles ainda não conseguem recuperar seu poder. Se Vida ainda tiver um único resquício de sua sanidade, ela não permitiria que ele fizesse isso, mas não podemos esperar muito. Como quiser, os deuses receberam suas ordens e deixaram seu reino divino um por um. Conteúdo patrocinado. Os níveis das habilidades de recuperação automática de mana, Devorador de Deus e Devorador de Almas aumentaram. A habilidade do arqui-inimigo se transformou na habilidade do inimigo divino. A proteção divina de vida agora é exibida no status. Você adquiriu taxa de recuperação de mana aumentada e proteção divina dos deuses sombrios da Terra. No momento em que Vandaliel ouviu a voz do locutor em sua mente, ele perdeu a consciência. Parecia que seu corpo não tinha sido capaz de suportar completamente o uso de tanto mana em um estado apenas de alma.
Ele normalmente teria usado a experiência fora do corpo antes de desmaiar, mas não conseguiu fazer isso a tempo neste caso, pois era uma situação inesperada. A próxima vez que ele abriu os olhos, ele estava em uma sala de descanso dentro do Vidas Resting Ground. Os vampiros de raça pura acordam de vez em quando, e este é um dos quartos em que eles passam esse tempo, explicou um vampiro nascido no Nobre. Nunca esperei que acabaríamos levando vocês até aqui primeiro, disse Gizan, o chefe da nação Darkef, que estava vestindo seu uniforme preto. Esses dois haviam carregado Vandaliel até aqui, e você estava segurando uma joia vermelha em algum momento também. O que aconteceu, Bokshan? Perguntou Rita. Isso não é um pedaço endurecido de coal. É, disse Saria. Vandaliel estava segurando uma gema do tamanho de um punho de cor semelhante ao Deep Blend Slime Cool. Em outras palavras, era vermelho sangue. Embora Rita e Saria achassem isso estranho, parecia que elas simplesmente o carregaram até aqui sem questionar. O pai deles, Sam, estava perto da entrada do local de descanso, pois uma carroça não podia entrar no prédio. Aliás, Darcy-sama e os outros estão esperando com Sam. Parece que Darcy-sama, que é um espírito, e a princesa Levia e os outros que são monstros do tipo astral, não podem agir livremente dentro do local de descanso, disse Belmont, que estava endireitando suas roupas amassadas. Pensamos que deveríamos ficar com eles como guardas por precaução, mas os vampiros assumiram esse papel para nós, disse Bowman. Gizan abaixou a cabeça desculpando-se. Espíritos e monstros do tipo astral nunca tentaram entrar no local de descanso antes, então eu não sabia. Minhas desculpas, disse. Não se preocupe com isso. Não parece que suas formas espirituais receberam qualquer dano ou foram purificadas, disse Vandaliel. Se Darcia e os outros estivessem em risco de dano real, sentido do perigo, Morte deveria ter reagido. Como isso não aconteceu, provavelmente não seria muito perigoso para eles. Enquanto Vandaliel pensava nisso, ele olhou ao redor da sala. Houve reações de mana, embora fracas, nas paredes e no teto. Parecia que alguém havia colocado um fraco feitiço anti-espírito para garantir que nenhum ser impuro pudesse influenciar os restos mortais de Zakart. Provavelmente prejudicaria os vampiros ou os restos mortais de Zakart se fosse muito poderoso. Tinha o efeito de apenas tornar os espíritos sonolentos ou incapazes de se mover bem. Sinto muito por surpreender a todos, especialmente você, Belmont. Graças a você, consegui acordar rapidamente, disse Vandaliel. A razão pela qual ele acordou depois de menos de uma hora, apesar de quase não ter mais mana, foi porque Belmont o alimentou com o sangue dela. A habilidade única de Belmont, Oferenda, permitiu que ela regenerasse rapidamente o mana daqueles a quem ela deu seu sangue. Não, isso é apenas parte do meu dever. Mas fiquei um pouco surpresa quando você continuou chupando depois de acordar, ela disse. Você deve ter usado muito mana. Você manteve sua boca em Belmont por um bom tempo, Bokshan, disse Rita. Sinto muito, mostrei um lado desagradável de mim mesmo, disse Vandaliel, abaixando a cabeça. Não, foi lindo de ver, disseram Gizan e o vampiro nascido nobre juntos, juntando as mãos em elogio a Belmont. Belmont os ignorou e limpou o sangue restante em seu pescoço. Então, Dana-sama, o que diabos aconteceu? Ela perguntou. Bem, na verdade. Vandaliel explicou o que havia acontecido no reino divino de vida, causando grande surpresa a Belmont e aos outros. Então é isso que você era, meu senhor? Eu tinha certeza de que você era a reencarnação do ancestral dos vampiros, exclamou o homem de ossos. Noaza-san estava errado, não estava, disse Rita. Bem, Bokshan negou desde o início, disse Saria. O Titã Lich Noaza serviu na Igreja da Vida de Taloshein. Ele havia reunido o conteúdo da mensagem divina que receberá de vida e a lenda de que o ancestral dos vampiros certamente retornaria na hora final, prevendo que Vandaliel era o Santo Filho de Vida e o ancestral renascido dos vampiros. E parecia que essa previsão havia sido mais aceita do que Vandaliel pensara. Na verdade, estou surpreso que seja isso que o surpreende, comentou Vandaliel. Não tenho certeza de que tipo de surpresa devemos mostrar pelo fato de você ser uma reencarnação de campeões, 4 deles, Dana-sama, disse Belmont. Embora soubéssemos que você não tinha um histórico adequado, ou melhor, comum. Mas você não ouviu nada sobre Zakart e os outros, Belmont? Perguntou Vandaliel. Seu mestre anterior também deveria estar familiarizado com eles. Eu poderia exercer meu direito de permanecer calado sobre este assunto?
Eu poderia receber punição divina dos deuses se repetisse a calúnia que ela proferiu aqui, disse Belmont. Conteúdo patrocinado. Já se sabia que Vandaliel era um indivíduo reencarnado de outro mundo, e para aqueles que sabiam que ele havia quebrado o clone espiritual de um deus, parecia que a revelação de hoje era apenas mais uma página adicionada à história normal de Vandaliel. Então esse é o sangue de vida. É lindo. Então, isso será útil na ressurreição de Darcy-sama, disse Saria. A joia que Vandaliel estava segurando quando acordou era o sangue de vida, que havia sido dado a ele quando ele deixou seu reino divino. Sim, ainda não sei como usá-lo, mas com certeza contém um poder incrível, disse Vandaliel. Mesmo que vida estivesse ferida, ainda era o sangue de uma deusa. As pedras mágicas comuns não se comparam à vasta vitalidade e mana contidas nela. Certamente seria útil para ressuscitar Darcia. A propósito, vocês dois estão bem quietos. Meu senhor, Gisandone parece estar tão feliz que perdeu a consciência enquanto ainda estava de pé, disse Bowman. Vamos deixá-lo dormir na minha casa, disse Vandaliel. Gisand desmaiou ao ouvir que a recuperação completa de vida ainda estava longe, mas ela havia sido libertada da maldição de Alda. E o vampiro nascido no nobre ao lado dele estava chorando lágrimas cheias de emoção sem fazer um som, com o rosto retorcido e dentes cerrados. Vandaliel e Bowman não podiam ser culpados por desviar os olhos dele. Eu estou tão feliz. Com isso todos, longos anos de esforço, seu sofrimento. O vampiro nascido no nobre soltou um grito cheio de emoção, e então correu para algum lugar, provavelmente para contar a notícia aos outros vampiros nascidos no nobre. Parece que ele está segurando isso por um tempo, Vandaliel murmurou estupefato. Será que ele vai voltar? Não recebemos um layout desses locais de descanso, então não podemos nos mover sozinhos, disse Belmont. Mas o vampiro nascido no nobre não voltou, em vez disso a forma espiritual pálida e brilhante de um homem apareceu. Ele usava uma armadura remendada em vários lugares e seus olhos eram de cores estranhas. Com licença. Você é Vandaliel, certo? Esses caras não parecem ser de qualquer utilidade por um tempo, então vou guiá-lo em vez disso. O homem riu, revelando suas presas. Meu nome é Veld. Eu era um vampiro enquanto estava vivo, mas sou apenas um espírito semi-heróico agora. Eu era um mercenário, então não se importe com minha linguagem obscena. O espírito semi-heróico Dampir que se autodenominava Veld, quando ele estava vivo, ele derrubou uma nação governada por vampiros que adoravam um deus maligno e estabeleceu uma nova nação, tornando-se conhecido como Rei Mercenário. Ele levou Vandaliel e seus companheiros mais fundo no local de descanso, apresentando-se e descrevendo cada uma das instalações. Os documentos sobre os campeões na sala de referência estão todos escritos nas línguas antigas de Lambda que foram faladas há mais de 100.000 anos, então você não pode lê-los. Aparentemente havia a linguagem dos anões e a linguagem dos elfos e outras coisas antes da batalha contra o Rei Demônio. Existem alguns manuscritos escritos pelos campeões pessoalmente que estão escritos nas línguas do mundo dos campeões, mas não sei se você pode lê-los. Aparentemente também existem muitos idiomas diferentes no mundo dos campeões. Na era atual, o idioma comum usado em Lambda era um idioma semelhante ao japonês da Terra, mas seus próprios idiomas foram usados antes disso. Agora, era um idioma perdido que apenas um número limitado de pessoas conseguia ler. Naturalmente, quase nenhum conhecimento sobre essas línguas foi passado para as raças criadas por vida, que nasceram após a batalha com o Rei Demônio. As línguas estrangeiras da Terra. Mas se for algo como o alemão ou o inglês do Origin, talvez eu consiga lê-lo, disse Vandaliel, lembrando-se das línguas que aprenderá na origem. Ele sabia um pouco de inglês como aprenderá no ensino médio na Terra, mas não o suficiente para ter uma conversa normal. Mas ele havia aprendido vários dos idiomas usados no Origin. Havia pesquisadores e outros sujeitos experimentais de todos os tipos de nações no laboratório de pesquisa em que ele havia sido criado como um animal experimental. Mais de 10 anos se passaram desde que ele morreu em Origin, então ele não estava confiante em sua pronúncia, mas era possível que ele fosse capaz de lê-los até certo ponto. Legion pode saber mais do que eu, disse Vandaliel. Aliás, estou curioso há um tempo. Mas em que tipo de estado você está como um espírito semi-heróico? Em Lambda, os deuses eram servidos por espíritos familiares e espíritos heróicos. Espíritos familiares eram equivalentes aos anjos das religiões da Terra.
Eles eram seres que desciam aos corpos dos crentes através da descida do espírito familiar para aumentar os valores dos atributos. Residiam em itens criados pelos deuses para se tornarem artefatos e serviam aos deuses de outras maneiras. Havia espíritos familiares que os deuses criaram com seu próprio poder como familiares convocados, e espíritos familiares que eram crentes piedosos convocados pelos deuses após suas mortes para se tornarem espíritos familiares. Espíritos heróicos eram seres um degrau acima dos espíritos familiares. Claro, ser seguidores dos deuses enquanto eles estavam vivos era um requisito, mas eles também precisavam ser indivíduos cujas ações fossem amplamente conhecidas. De acordo com as canções e lendas dos menestréis contadas nas igrejas, eles eram seres que desempenhavam um papel importante, aparecendo diante dos heróis vacilantes para oferecer-lhes conselhos e residindo no equipamento dos heróis para dar-lhes força. Para ser franco, eles eram cartazes publicitários com poder e capacidade de agir. Foi o que Vandaliel ouviu na igreja da vida de Nuasa. No entanto, ele não sabia sobre espíritos semi-heróicos que Veld afirmava ser. E pelo que Vandaliel sabia, Veld não parecia particularmente incrível. A presença de Veld era muito mais poderosa do que espíritos normais e monstros comuns do tipo astral, mas não tão poderosa quanto a da princesa Levia e os outros. Era assim que ele parecia a Vandaliel. Veld deu uma risada autodepreciativa. Eu não sou oficialmente um espírito heróico. Falando formalmente, eu provavelmente deveria me apresentar como um espírito heróico não reconhecido, mas isso deixa uma má impressão, não é? É por isso que nos chamamos de espíritos semi-heróicos. Espírito heróico não reconhecido? Vandaliel repetiu. Quero dizer, até você ir e acordá-la, Vida estava quase dormindo, certo? E por causa da aposta que Alda colocou nela, ela não podia usar seu poder adequadamente. Então ela não podia transformar pessoas como nós em espíritos heróicos ou espíritos familiares. Enquanto ele estava vivo, o Dhampir Veld liderou um bando de mercenários para destruir uma nação controlada das sombras por vampiros que adoravam um deus maligno, e ele até se tornou o rei de uma nova nação. Essas conquistas seriam definitivamente consideradas as de um herói. Houve outros crentes virtuosos e heróis nascidos nos últimos 100.000 anos que morreram e deixaram seus nomes para trás na história. Mas Vida não possuía o poder necessário para convocá-los e transformá-los em espíritos heróicos e espíritos familiares. Assim, muitos deles não puderam sair do círculo de transmigração. Aqueles de raças como os humanos que foram gerenciados pelo sistema de Rodcourt foram reencarnados à força. Apenas as almas pertencentes ao sistema de círculo de reencarnação de vida que possuíam uma certa quantidade de poder, como a do Dhampir Veld, pararam em um estado incompleto nos campos de descanso de vida. Conteúdo patrocinado. Vida provavelmente será capaz de criar mais espíritos heróicos, espíritos familiares e até mesmo deuses subordinados agora. Ela ainda será capaz de conceder milagres a seus seguidores, como a habilidade de descida do espírito familiar, disse Veld. Isso significa que ela pode finalmente alcançar Alda. Ela não era muito popular no mundo exterior quando eu ainda estava vivo. Não havia ninguém em Lambda que duvidasse da existência dos deuses. Portanto, era natural que as pessoas escolhessem os deuses aos quais rezavam não por seus ensinamentos, mas por seu poder. Nas sociedades fora da Cordilheira da Fronteira, os olhos das pessoas eram atraídos por deuses como Alda, que tinha grande poder, heróis excepcionais entre seus seguidores e grandes igrejas. Em contraste, o nome de Vida era conhecido, mas as lendas falavam dela como uma deusa derrotada que deu à luz raças como os vampiros e Magin. Ela quase não enviava mensagens divinas e não podia fornecer a seus seguidores bênçãos como a habilidade de descida do espírito familiar, então sua religião estava em declínio. Mesmo o reino de Orbalme, onde Vida era adorado, não podia ignorar a influência dos seguidores de Alda, já que a religião de Alda era a religião nacional de sua nação inimiga, o Império Amid. A propósito, você não precisa falar educadamente comigo. Embora eu tenha dito que as coisas vão mudar, Vida ainda não recuperou seu poder. Vou ficar nesse estado incompleto por mais algum tempo, disse Veld. Que modéstia! Devo mostrar respeito por um líder tão grande, disse Vandaliel. Não, você é que está sendo modesto, sabe? Você é claramente maior do que eu sabia? Não seria estranho para você pular a parte do espírito heróico e ser escolhido como um deus subordinado logo após sua morte, sabe? Não, isso não é TR. Bem, suponho que não seria estranho, corrigiu-se Vandaliel,
vendo a expressão completamente séria de Veld. Ele olhou para trás para ver Belmont e os outros concordando com a cabeça. Você ainda não destruiu uma nação, Dana-sama, mas já destruiu 2 vampiros de raça pura que adoravam um deus maligno. E além disso, você destruiu um deus do mal no ano passado, disse Belmont. E você deu vida a uma nação, não foi, Bokshan? Disse Saria. Ressuscitar um reino destruído e criar um novo são grandes feitos. E você removeu as maldições da deusa um pouco antes, não foi? Embora isso possa ser um pouco rude, suas grandes conquistas superam as de Veld-san, disse Rita. Não é nada rude. Continue dizendo isso a este novo imperador, disse Veld. Você pode estar certo, disse Vandaliel. Não que ele considerasse seus próprios atos insignificantes. No entanto, ele não sentiu nada, mesmo quando lhe disseram que se tornaria um espírito heróico ou um deus depois de morrer. Bem, isso ainda vai demorar muito. Nasci de um pai humano e até eu vivi por cerca de 400 anos. Já que você nasceu de um Darkef, você viverá por alguns milhares, disse Veld. Seria problemático se não fosse daqui a muito tempo, disse Vandaliel. A propósito, parece que chegamos a um portão enquanto conversávamos. Ah, foi mal, disse Veld. Esta é a parte mais profunda dos terrenos de descanso. Esta é a câmara da deusa dos campeões e dos deuses subordinados. Ele abriu o portão, que se abriu para um espaço em forma de cúpula semelhante ao Coliseu de Roma. É semelhante ao cenário em seu reino divino, comentou Vandaliel. Havia um lance de escadas que descia para uma praça construída em torno de um palco no centro. Uma estátua dos restos mortais de vida e Zakarta estava nos tronos do palco. Era quase idêntico ao reino divino de vida que Vandaliel tinha visto. A diferença era que havia uma lápide entre os 2 tronos. Isso marcou a perda de seu filho, o ancestral dos vampiros. Não, Boshan. A área ao redor é incrível, disse Rita. Isto é, eu entendo porque Ternecia e os outros do outro lado da cordilheira da fronteira estavam com medo, disse Vandaliel. Havia um grande número de estátuas consagradas onde os assentos dos espectadores estariam se fosse o Coliseu. Eram as estátuas de um número incontável de Magin, bem como as estátuas de um número muito menor de vampiros de raça pura, Kijin, Ox-nobres, Elfos negros, Draconis e Merfolk. Essas estátuas são os vampiros de raça pura e membros das raças de vida que vivem dentro da Cordilheira da Fronteira que voluntariamente se transformaram em pedra e se libertaram temporariamente de seus corpos físicos para manter a barreira ao redor da cordilheira, disse Veld. Eles deram um passo para o reino dos deuses enquanto ainda estavam vivos. Eles são líderes muito maiores do que eu. De acordo com as lendas, o ancestral vampiro transformou aproximadamente uma centena de seguidores de vida em vampiros de raça pura. Mais da metade deles foram derrotados em batalha ou selados durante a batalha contra Alda, e um número considerável de sobreviventes se voltou para os deuses do mal. Os cerca de 20 vampiros de raça pura que ainda serviam à vida, a quem Birkini e seus companheiros tanto temiam, estavam dormindo aqui. Além dos vampiros de raça pura, havia membros das raças de vida que alcançaram o nível 13 ou superior, como os Elder Dragons e os verdadeiros Colossi, que entraram no reino da divindade. Embora Vandaliel soubesse disso mais tarde, os pais do rei Magin Godwin também estavam em forma de pedra aqui. Parecia que Magin, que era imortal, veio a este lugar para se transformar em pedra e esperar a batalha final contra Alda quando eles se cansassem de viver. A propósito, estou impressionado que você possa dizer que eles são vampiros de raça pura. Você não seria capaz de diferenciá-los de humanos petrificados ou elfos, disse Veld. Os vampiros nobres estão chorando de alegria ao redor das estátuas dos vampiros de raça pura, então seria difícil não notar, disse Vandaliel. Suponho que seja verdade. Os vampiros nobres que nasceram quando os vampiros de raça pura compartilharam seu sangue antes de se transformar em pedra ou durante seus momentos momentâneos de vigília, relataram o renascimento de vida a seus pais. Mas não havia sinais de vampiros de raça pura ou qualquer outra pessoa voltando ao normal. Mesmo que vida tenha sido revivida, ela não recuperou seu poder completamente, então eles tiveram que continuar mantendo a barreira. É para estar vigilante contra os deuses do lado de Alda? Perguntou Vandaliel. É assim que é. Tenho certeza de que Alda notou que sua autoridade divina foi quebrada, mas é impossível para ele entrar na Cordilheira da Fronteira enquanto a barreira ainda estiver erguida, disse Veld. Há uma chance de que ele dirija fisicamente os humanos que o adoram aqui, mas ele deve ficar observando em silêncio por um tempo.
Vandaliel sozinho era uma ameaça mais do que suficiente, mas as outras forças de combate dentro da Cordilheira da Fronteira não podiam ser ignoradas. Como Alda não sabia quantas forças havia, era improvável que ele fizesse qualquer movimento descuidado. Não havia chance de ele abandonar a manutenção do mundo, descer sobre o mundo e escalar a cordilheira para atacar. A propósito, alguns dos vampiros de raça pura e imagem foram transformados em pedra enquanto seguravam fragmentos selados do Rei Demônio, mas você deve esperar que eles acordem e desfaçam a petrificação por conta própria antes de absorver os fragmentos, disse Veld. Suponho que seus corpos podem quebrar se você retirar os fragmentos sem desfazer a petrificação, disse Rita. Claro que vou esperar. Não há pressa, disse Vandaliel. Enquanto desciam as escadas, Godwin, o nobre rei Orc Budarion e a rainha Dona Nerys de Zanalpadna entraram por uma entrada diferente. Conteúdo patrocinado. Ei, os vampiros estão chorando há um tempo. O que está acontecendo? Perguntou Godwin. Parece que você fez algo mais uma vez, Santo Filho Dono, disse Budarion. A cerimônia de coroação do imperador estava prestes a acontecer. Normalmente Vandaliel simplesmente diria algumas palavras. Receberia algumas palavras de agradecimento de um espírito semi-heróico agindo como representante de vida, e isso seria o fim, mas parecia que essa cerimônia levaria algum tempo. A propósito, após a cerimônia, podemos realizar a cerimônia novamente, mesmo que seja apenas nas partes em que as palavras são ditas para mim, na entrada do local de descanso? Eu gostaria que Mamãe Sam e os outros também vissem, disse Vandaliel. Você não está ainda mais acostumado com isso do que eu, disse Veld. Mas como conhecia todos ao seu redor, inclusive Vida, Vandaliel não dava sinais de nervosismo. Ele talvez estivesse ainda mais relaxado do que durante a cerimônia que o coroou como rei de Talosheim. Os títulos Go King, Eclipse King, Scaled King e Tentacle King se transformaram em Go Imperor, Eclipse Imperor, Scaled Imperor e Tentacle Imperor. Nome, Mills idade, 70 anos título, nenhum classificação, 9 raça, Crystal Impusa Kunoichi nível, 0 cargo, Illusion User nível do trabalho. 12 histórico do trabalho, aprendiz ladrão, assassino, lutador das trevas Kunoichi, mestre Kunoichi habilidades passivas, força sobre-humana. Nível 6 visão noturna, transformada de visão noturna. Agilidade fortalecida, nível 8, level up. Valores de atributos fortalecidos, dever, nível 5 habilidade física aprimorada, carapaça, foice nível 9, level up. Ataque fortalecido poder enquanto equipado com equipamento ninja, médio novo. Refinamento de cristal, nível 5, novo. Resistência ao atributo de fogo, nível 4, novo. Habilidades ativas, camuflagem, nível 5 desarmado técnica de combate, nível 9, level up. Arremesso, nível 6, level up. Técnica de armadura, nível 6, level up. Passos silenciosos, nível 8 arrombamento, nível 3, level up. Armadilha, nível 4, level up. Superar limites, nível 7, level up. Técnica de assassinato, nível 6, level up. Magia sem atributo, nível 1 controle de mana, nível 2, level up. Magia de atributo do vento, nível 3, subir de nível. Luminescência nível 1, novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Zanalpadna, proteção divina de Lioin novo. Explicação do monstro, escrita por Luciliano. Impusa de cristal depois de receber os cristais do deus dragão com chifres de cristal Lioin de Vandaliel em um sonho. Mills recebeu sua proteção divina, dando à luz esta raça de monstros. Seu exoesqueleto e foice se transformaram em um material de cristal verde que lembra esmeraldas, melhorando sua dureza e o fio de corte das foices. Naturalmente, esta é uma raça de monstros que nunca nasceram antes em Lambda. Mesmo que todos os cristais de seu corpo estejam quebrados, ela pode regenerar um novo cristal. E é possível que o cristal receba bônus da técnica de luta desarmada e técnica de armadura e até mesmo ative habilidades marciais. Além disso, ela é capaz de liberar luz de seus cristais com a habilidade luminescência. É possível que Mills um dia use a magia do atributo vento com ele para projetar ilusões. O dia em que ela desaparece no ar ou usa Bunshin no Jutsu asterisco provavelmente está próximo. TLN asterisco. Estou bastante certo de que esta é uma referência de Naruto, no entanto, não está claro se ela pode adquirir o Ninja Job como deseja.
É provável que ela se torne uma ninja asterisco primeiro. TLN asterisco. Este ninja está escrito em katakana. Conteúdo patrocinado.